De volta à Terra. As aventuras de Azaques e Petri. Danilo Clementoni. Narradora, Mariane Bureimaia. Folha de rosto. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real é mera coincidência. De volta à Terra. Direitos autorais, 2013, Danilo Clementoni. Primeira edição, novembro de 2013. Publicação e impressão independente. Blog dclementoni.blogspot.it. E-mail d.clementoni@gmail.com. Tradução de Cristina Iag. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida em qualquer forma, incluindo qualquer tipo de sistema mecânico e eletrônico, sem prévia permissão por escrito da editora, exceto para breves passagens para fins de resenha. Dedicatórias. A minha esposa e a meu filho pela paciência que tiveram comigo e por todas as sugestões que me deram, ajudando a melhorar a mim e a este romance. Um grande obrigado a todos os meus amigos que continuamente me incentivaram e estimularam para que eu avançasse na conclusão deste trabalho que, talvez sem eles, nunca teria sido concebido. Contexto. Estávamos no caminho de volta. Decorrera somente um dos nossos anos solares desde que fomos forçados a deixar o planeta às pressas, mas para eles, em anos terrestres, decorreram 3.600. O que encontraríamos? Introdução. O 12º planeta, Nibiru, o planeta de passagem, como foi chamado pelos sumerianos, ou Marduk, o rei dos céus, apelidado pelos babilônios, na verdade é um corpo celeste que orbita em torno do nosso Sol, em um período de 3.600 anos. A sua órbita é substancialmente elíptica, retrógrada, gira em torno do Sol na direção oposta à dos outros planetas e é muito inclinada em relação ao plano do nosso sistema solar. Cada aproximação cíclica quase sempre resultou em enormes perturbações interplanetárias no nosso sistema solar, tanto nas órbitas quanto na configuração dos planetas dos quais faz parte. Em particular, foi em uma de suas passagens mais tumultuosas que o planeta imponente Tiamat, localizado entre Marte e Júpiter, com uma massa de cerca de 9 vezes a da Terra, rico em água e equipado em 11 satélites, fora devastado por uma colisão enorme. Uma das 7 luas que orbitam em torno de Nibiru bateu no gigante Tiamat, dividindo-o praticamente ao meio e forçando as duas seções a seguirem órbitas diferentes. Em um segundo momento, o segundo dia da Gênesis, os satélites restantes de Nibiru completaram o feito, destruindo completamente uma das duas partes formadas na primeira colisão. Os detritos gerados pelos múltiplos impactos, em parte, criaram o que hoje conhecemos como cinturão de asteroides, ou anel de fragmentos, como era chamado pelos sumerianos, que então foram incorporados aos planetas vizinhos. Foi Júpiter, em particular, que capturou a maioria dos detritos, aumentando consideravelmente a sua massa. Os satélites causadores do desastre, incluindo os sobreviventes do ex-Tiamat, foram, em sua maioria, lançados para fora das órbitas, formando o que atualmente conhecemos como cometas. A porção que escapou da segunda colisão se posicionou em uma órbita estável entre Marte e Vênus, levando consigo o último satélite, e assim formou o que conhecemos na atualidade como Terra, juntamente à sua companheira inseparável, a Lua. A cicatriz causada pelo impacto cósmico, que ocorreu há cerca de 4 bilhões de anos, ainda é parcialmente visível hoje. A parte danificada do planeta está completamente coberta por águas do que agora é chamado de Oceano Pacífico. Ele ocupa cerca de 1/3 da superfície da Terra, com uma área de mais de 179 milhões de quilômetros quadrados. Ao longo desta vasta área, praticamente não existem áreas de superfície, mas apenas uma grande depressão, com profundidades superiores a 10 quilômetros. Atualmente, a configuração de Nibiru é muito semelhante à da Terra. 2/3 dele são cobertos por água, enquanto o resto está ocupado por um único continente que se estende de norte a sul,
com uma área total de mais de 100 milhões de quilômetros quadrados. Alguns de seus habitantes, por centenas de milhares de anos, aproveitando a aproximação cíclica do planeta ao nosso, nos fazem visitas sistemáticas, cada vez influenciando a cultura, o conhecimento, a tecnologia e até a própria evolução da raça humana. Nossos ancestrais se referiram a eles de muitas formas, mas talvez o nome que melhor os represente seja deuses. Astronave Theos, 1 milhão de quilômetros de Júpiter. Azaques estava deitado confortavelmente na sua poltrona escura automoldável, que o seu velho amigo artesão construiu com as próprias mãos, dando-lhe de presente há alguns anos, na ocasião de sua primeira missão interplanetária. Vai te dar sorte, disse aquele dia. Servirá para você relaxar e tomar as decisões certas quando for preciso. Sentado ali, havia tomado várias decisões desde então, e a sorte de fato e a miúde estivera ao seu lado. Por essa razão, ele sempre se lembrava dessa estimada recordação, mesmo a despeito de muitas regras que o teriam impedido, especialmente em uma nave espacial como a Balzenum, na qual encontrava-se agora. Uma linha fina de fumaça azulada subia reta e rápida do charuto entre o polegar e o indicador da mão direita, enquanto com os olhos tentava seguir a 4,2 UA que ainda o separava do seu destino. Nota: UA, unidade astronômica, indica a distância média entre o Sol e a Terra, igual a 149.597.870,700 milhões de quilômetros. Embora fizesse esse tipo de viagem há muitos anos, o charme da escuridão do espaço e de bilhões de estrelas que o salpicavam sempre foram capazes de capturar seus pensamentos. A grande abertura elíptica logo à sua frente permitia-lhe ter uma visão completa da direção do curso e ele ficava sempre surpreendido como esse campo de força, tão fino quanto uma teia, era capaz de protegê-lo do frio do espaço sideral, impedir o escape repentino de ar e de ser sugado pelo vácuo exterior. A morte seria quase imediata. Deu uma tragada rápida no seu charuto e voltou a olhar para a tela holográfica à sua frente, onde apareceu o rosto cansado e barbudo de Petri, seu companheiro de viagem, que na outra parte da nave reparava o sistema de controle dos tubos de exaustão. Brincou um pouco, distorcendo a imagem, soprando a fumaça que acabara de inalar, criando um efeito de onda que lembrava muito os movimentos sinuosos das dançarinas sensuais que costumava encontrar, quando finalmente voltava para sua cidade natal e podia desfrutar de um merecido descanso. Petri, seu amigo e companheiro de aventuras, tinha quase 32 anos e era sua quarta missão deste tipo. Sua enorme estatura e físico imponente incutiam sempre muito respeito em todos os que passavam a conhecê-lo, com olhos negros como espaço exterior, cabelo longo, escuro e bagunçado que ia até os ombros, quase 2 metros de altura e 30, peito e braços vigorosos, capazes de levantar um Nibiru adulto sem esforço, ainda conservava a alma de uma criança. Nota: Nibiru, mamífero quadrúpede com espesso pelo marrom escuro. O adulto pode chegar a pesar mais de 100 kg. Ele era capaz de se comover vendo desabrochar uma flor de soel. Podia ficar por horas, enlevado, assistindo às ondas do mar quebrarem na costa branca do Golfo do Saran. Notas: flor de soel. Flor extremamente rara, de haste longa, com 6 pétalas. Cada pétala tem uma parte branca central e desabota em uma cor diferente da íris. Floresce apenas 2 vezes por ano e seu aroma é intenso e inebriante. Golfo do Saran. Golfo localizado ao sul do continente, onde enormes penhascos brancos com vista para o mar formam uma grande baía natural. A antiga cidade de Saran domina-o do alto e é um dos lugares mais bonitos do planeta. Um indivíduo incrível, confiável e leal, disposto a dar a sua própria vida por ele sem hesitação. Ele nunca teria partido sem Petra ao seu lado. Era a única pessoa no mundo em quem confiava cegamente e a quem nunca trairia.
Os motores da astronave, ajustados para a navegação dentro do sistema solar, transmitiam o clássico e reconfortante zumbido bifásico. Para seus ouvidos treinados, o som confirmava que tudo estava funcionando perfeitamente. Com sua sensibilidade auditiva, seria capaz de perceber uma variação nas salas de câmbio de apenas 0,0001 lessig, bem antes que qualquer sofisticadíssimo sistema de controle automatizado. Por isso lhe fora concedido, já em idade jovem, o comando de uma astronave da classe Pegasus. Muitos fariam absolutamente qualquer coisa para estar no posto dele, mas lá estava ele. O implante intraocular Occam fez com que a nova rota recalculada se materializasse à sua frente. Era notável como um objeto de apenas alguns microns podia executar todas aquelas funções, inserido diretamente no nervo óptico. Era capaz de exibir um painel de controle inteiro, sobrepondo-se à imagem que na realidade estava à sua frente. No início, não fora fácil se acostumar com aquele dispositivo e mais de uma vez não conseguira conter a náusea. Agora, no entanto, não podia trabalhar sem ele. O sistema solar inteiro girava em torno dele com toda sua fascinante magnificência. O pequeno ponto azul perto do gigante Júpiter representava a posição da sua astronave, e a linha vermelha fina e curvada, um pouco mais que a anterior, agora transparente, indicava a nova trajetória em direção à Terra. A atração gravitacional do maior planeta do sistema era alarmante. Era essencial ficar a uma distância segura, e somente a potência dos dois motores Balsen permitiria a Theos escapar do abraço mortal. Azakes! Resmungou o comunicador portátil sobre o painel de comando à sua frente. Devemos verificar a condição das conexões no compartimento 6. Você ainda não fez isso? Respondeu então de brincadeira, sabendo que enfureceria o seu amigo. Jogue fora esse charuto fedorento e venha me dar uma mão. Petri bradou. Eu sabia. Conseguiria irritar o amigo e estava se divertindo à beça. Aqui estou. Estou a caminho, meu amigo. Não fique exaltado. Vamos, estou no meio desta porcaria há 4 horas e não estou a fim de brincadeiras. Resmungão como sempre. Porém, nada nem ninguém seria capaz de separá-los. Eles se conheciam desde a infância. Petri o tinha salvado mais de uma vez de uma surra certa. Sempre fora muito maior do que os outros, desde criança, intervindo com o seu tamanho respeitável entre seu amigo e a turma habitual de valentões, da qual ele fora salvo com frequência. Quando menino, Azakes não sabia se era o tipo pelo qual os membros mais atraentes do sexo oposto brigariam para ter. Vestia-se sempre bastante desalinhado, com a cabeça raspada, magricela e sempre conectado à rede, da qual absorvia um número vasto de informações a uma velocidade 10 vezes superior à média. Notas. Rede. Sistema de interconexão global capaz de armazenar e distribuir o conhecimento a nível planetário. Todos os habitantes poderiam acessá-lo com diferentes níveis de profundidade, usando um sistema neural NCOM implantado ao nascer, de forma permanente, diretamente no cérebro. Com 10 anos, graças ao seu excelente desempenho acadêmico, obtiveram um acesso de nível C, com a opção de adquirir conhecimento que não estava disponibilizado para a maioria de seus pares. O implante neural NCOM, que garantia aquele tipo de acesso, no entanto, tinha alguns pequenos efeitos colaterais. Durante a fase de aquisição, a concentração tinha que ser absoluta, e uma vez que passava a maior parte do seu tempo assim, tinha quase sempre uma expressão ausente, com um olhar perdido, isolado de tudo o que acontecia ao seu redor. Na verdade, todos acreditavam que, ao contrário do que diziam os anciãos, ele fosse meio retardado. Ele nunca se importou com isso. Sua sede de conhecimento não tinha limites. Mesmo durante a noite permanecia conectado, e embora durante o sono a capacidade de aquisição, por causa da necessidade de concentração absoluta, fosse reduzida misteriosamente para 1%, não queria perder nenhum segundo da sua vida sem aproveitar a oportunidade de desenvolver a própria bagagem cultural. Acordou com um leve sorriso e foi em direção ao compartimento 6, onde seu amigo estava esperando. Planeta Terra, Tel El-Mukayar, Iraque.
Eliza Hunter estava tentando pela enésima vez enxugar as malditas gotas de suor que, da sua testa, teimavam em cair lentamente na direção do seu nariz, e em seguida mergulhar na areia quente aos seus pés. Já havia muitas horas que estivera de joelhos, com a sua inseparável espátula Marshalltown, raspando delicadamente o solo, na tentativa de trazer à luz, sem danos, aquela que parecia ser a parte superior de uma lápide. Nota: espátula Marshalltown. Espátula arqueológica projetada especificamente para atividades de escavação. Desde o começo, essa teoria não a tinha convencido. Estivera trabalhando por quase 2 meses perto do Ziggurat del-Ur. Graças à sua fama de arqueóloga e especialista em língua sumeriana, tinham-lhe dado permissão para trabalhar. Muitas sepulturas foram encontradas desde o começo das escavações, no início do século XX, mas em nenhuma delas tinha visto um artefato como aquele, dada a forma quadrada particular e o grande porte, maior que um sarcófago, parecia a tampa de uma espécie de recipiente enterrado ali milhares de anos antes, para proteger ou esconder não se sabia o que. Nota: Ziggurat del-Ur. Construção na forma de uma torre, feita de troncos de pirâmide sobrepostas com vários andares, pirâmides de degraus. Infelizmente, tendo descoberto, pelo momento, apenas uma porção da parte superior, ainda não era capaz de determinar a altura do suposto recipiente. As incisões cuneiformes que cobriam toda a superfície visível da tampa não se assemelhavam a nada que já tivesse visto antes. Para traduzir, levaria vários dias e muitas noites sem dormir. Doutora! Elisa levantou a cabeça, e com a mão direita logo acima dos olhos para protegê-los do sol, viu o seu ajudante, Ishan, apressando em sua direção. Doutora! Repetiu o homem. Uma chamada para você da base. Parece urgente. Já vou. Obrigada, Ishan. Aproveitou a pausa forçada para beber um gole de água, já quase fervendo, do cantil que ela sempre levava preso ao cinto. Uma chamada da base. Só pode ser problema. Levantou-se, deu uns tapas nas calças, levantando várias nuvens de poeira, e caminhou determinada para a tenda que servia de base de apoio para pesquisas. Ela abriu o zíper que mantinha a tenda semi-fechada e entrou. Demorou um pouco para seus olhos se habituarem à mudança de luz, mas isso não a impediu de reconhecer, no monitor, o rosto do coronel Jack Hudson, que severamente olhava para o nada, esperando ela aparecer. O coronel era oficialmente responsável pela equipe estratégica antiterrorismo na Síria, mas a sua verdadeira tarefa era coordenar uma série de estudos científicos encomendados e controlados por um departamento enigmático, o ELSAD. Notas: ELSAD, Extraterrestrial Lifeform Search and Discovery. Esse departamento era cercado pela aura de mistério que normalmente envolve esse tipo de corporação. Quase ninguém sabia exatamente os objetivos precisos e as metas dessa organização. Sabia-se apenas que o comando operacional reportava diretamente ao presidente dos Estados Unidos. No fundo, Elisa não se importava muito. A verdadeira razão pela qual ela tinha decidido aceitar a oferta de participar de uma das expedições era que, finalmente, poderia voltar para o lugar que mais amava no mundo, fazendo o trabalho que adorava e em que, apesar da sua idade relativamente jovem, 38, era uma das mais talentosas e importantes no setor. Boa noite, coronel, disse ela mostrando seu melhor sorriso. A que eu devo esta honra? Doutora Hunter, pare com essas pieguices. Sabe muito bem por que estou ligando. A autorização que foi concedida para completar o seu trabalho já expirou há 2 dias, e a senhora não pode mais ficar aí. Sua voz era clara e firme. Desta vez, nem mesmo seu charme inegável seria suficiente para arrancar um adiamento. Decidiu jogar sua última cartada. Desde 23 de março de 2003, quando a coalização liderada pelos Estados Unidos havia decidido invadir o Iraque, com o propósito expresso de depor o ditador Saddam Hussein, acusado de manter armas de destruição em massa, alegação que se revelou infundada depois, e de apoiar o terrorismo islâmico no Iraque, toda a pesquisa arqueológica, já muito difícil em tempos de paz, havia sofrido uma parada forçada.
Foi apenas com o fim formal das hostilidades, em 15 de abril de 2003, que reanimou a esperança de arqueólogos de todo o mundo de poderem voltar aos lugares em que, presumivelmente, as civilizações mais antigas da história tinham se desenvolvido e, em seguida, espalhado a cultura em todo o globo. A decisão das autoridades iraquianas no final de 2011 de reabrir as escavações de alguns dos locais com valor histórico inestimável, a fim de continuar a aperfeiçoar a sua herança cultural, finalmente transformou a esperança em certeza. Sob a bandeira da ONU e com inúmeras autorizações assinadas previamente e confirmadas por um número incontável de autoridades, vários grupos de pesquisadores, selecionados e supervisionados por funcionários competentes da comissão, poderiam operar por períodos limitados nas áreas arqueológicas mais significativas do território iraquiano. Caro coronel, disse ela, aproximando-se tanto quanto possível da webcam, de modo que seus olhos verdes esmeralda pudessem obter o efeito que esperava. O senhor tem toda a razão. Sabia bem que dar razão ao interlocutor o teria preparado de forma mais positiva. Mas agora que estamos tão perto... Perto do quê? O coronel gritou, levantando-se da cadeira e apoiando os punhos sobre a mesa. Há semanas que persistiu com a mesma história. Não estou disposto a confiar mais sem ver com os meus próprios olhos algo de concreto. Se o senhor me der a honra de sua companhia esta noite no jantar, terei o maior prazer de lhe mostrar algo que irá fazê-lo mudar de ideia. O senhor aceita? Os dentes brancos ostentavam um sorriso bonito, e o passar de mão pelo cabelo louro e comprido fazia o resto. Ela tinha certeza que o tinha convencido. O coronel franziu o senho, tentando manter um olhar furioso, mas sabia que não resistiria a essa proposta. Elisa fazia o seu tipo, e o jantar tete-a-tete o intrigava muito. Além do mais, ele, apesar dos seus 48 anos, era ainda um homem atraente. Corpo atlético, traços marcantes, cabelos grisalhos curtos, olhar forte e decidido de um azul intenso. Uma boa cultura geral que lhe permitia manter discussões sobre muitos temas. Tudo combinado com o charme indiscutível do uniforme. Fazia dele um exemplar do sexo masculino ainda muito interessante. Ok, bufou o coronel. Mas se essa noite realmente não me mostrar algo de extraordinário, já pode começar a recolher toda a sua bugiganga e fazer as malas. Ele tentou usar o tom mais autoritário possível, mas sem muito sucesso. Às 20 horas esteja pronta. Um carro irá buscá-la no seu hotel. E desligou, um pouco arrependido de não ter se despedido. Raios, tenho que me apressar, tenho poucas horas antes de escurecer. Ishan! Gritou, espiando para fora da tenda. Reúna toda a equipe, preciso de toda a ajuda possível. Ela caminhou apressadamente aos poucos metros que a separavam da área de escavação, deixando para trás uma série de pequenas nuvens de poeira. Em minutos, todos se reuniram ao seu redor, esperando por suas ordens. Você, por favor, remova a areia daquele canto, ordenou, indicando o lado da pedra mais longe dela. E você, ajude-o. Sugiro que tomem muito cuidado. Se é o que penso, esse objeto salvará a nossa pele. Astronave Theos, órbita de Júpiter. O pequeno, mas extremamente confortável, módulo esférico de transferência interna estava correndo a uma velocidade média de cerca de 10 metros por segundo. O condutor número 3, que levaria as Aques até a entrada do compartimento onde seu companheiro Petri o esperava. A Theos também tinha forma esférica e um diâmetro de 96 metros, equipada com 18 condutores tubulares, cada um com pouco mais de 300 metros, como meridianos, construídos com 10 graus de distância um do outro e cobrindo toda a circunferência. Cada um dos 23 níveis tinha 4 metros de altura, exceto o hangar central, 11º nível, que media o dobro. Eram facilmente acessíveis graças às paradas que cada condutor fazia em cada andar. Na prática, para atravessar os 2 pontos mais distantes da nave, levaria no máximo 15 segundos. A freagem foi quase imperceptível. A porta se abriu com um leve chiado e atrás dela apareceu Petri, parado com as pernas abertas e os braços cruzados. Há horas que espero, disse num tom decididamente pouco convincente,
Você já terminou de entupir os filtros de ar com aquela porcaria fedorenta que sempre carrega? A alusão ao charuto era ligeiramente velada. Indiferente à provocação, com um sorriso, Azakis pegou do cinto o analisador portátil e o ativou com um gesto do polegar. Segure isso e vamos logo, disse passando o aparelho para Petri com uma das mãos, enquanto com a outra tentava colocar o sensor dentro do conector à sua direita. Chegada prevista em aproximadamente 58 horas e estou ficando um pouco preocupado. Por quê? Petri perguntou ingenuamente. Não sei, tenho a sensação de que vamos ter uma grande surpresa desagradável. A ferramenta que Petri tinha na mão começou a emitir uma série de sons em diferentes frequências. Ele olhava o aparelho sem ter ideia do que estava indicando. Olhou em direção ao amigo à procura de algum sinal, mas não viu nenhum. Azakis, movendo-se com muito cuidado, apontou o sensor no outro conector. Uma nova série de sons ininteligíveis saiu do analisador. Depois, silêncio. Azakis pegou o instrumento da mão do seu companheiro, olhou atentamente para os resultados e em seguida sorriu. Tudo bem, podemos prosseguir. Só então Petri percebeu que prendia a respiração. Expirou todo o ar e imediatamente sentiu uma sensação de relaxamento. Uma falha de um desses conectores, por menor que fosse, poderia acabar com a missão, obrigando-os a voltar o mais rápido possível. Seria a última coisa que desejariam. Estavam tão perto. Vou tomar um banho, disse Petri, tentando sacudir um pouco da poeira. A visita aos tubos de exaustão é sempre assim. E acrescentou, franzindo o lábio superior. Instrutiva. Azaki sorriu. Vejo você na ponte de comando. Petri chamou o módulo e um segundo depois se foi. O sistema central anunciou que a órbita de Júpiter fora superada sem problemas e que eles estavam indo sem impedimento em direção à Terra. Com um leve, mas rápido movimento dos olhos para a direita, Azakis pediu ao seu Occam mostrar a rota novamente. O ponto azul que se movia na linha vermelha agora tinha se movido um pouco mais para perto da órbita de Marte. A contagem regressiva indicava o tempo estimado de chegada em 58 horas exatas e a velocidade da nave em 3.000 km por segundo. Estava cada vez mais nervoso. Por outro lado, aquela em que estava viajando era a primeira astronave equipada com os novos motores Balsan, completamente diferente de designs anteriores. Os projetistas afirmavam que seriam capazes de impulsionar a aeronave a uma velocidade perto de 1/10 daquela da luz. Ele ainda não se atrevia a ir tão longe. Para o momento, 3.000 km por segundo pareciam mais do que suficientes para uma viagem inaugural. Dos 56 membros da tripulação que normalmente teriam de ser acomodados a bordo da TELS, nessa primeira missão haviam sido selecionados somente 8, incluindo Petri e Azakis. As razões dadas pelos anciões não foram muito exaustivas. Limitaram-se a explicações como, diante da natureza da viagem e do destino, poderiam encontrar muitas dificuldades e que, portanto, seria melhor não colocar mais vidas em risco desnecessário. Então, nós seríamos descartáveis? Que tipo de conversa era essa? Era sempre assim. Quando tinham que arriscar a pele, quem ia na frente? Azakis e Petri. Afinal de contas, a propensão deles por aventura e também a notável capacidade de resolver situações complicadas resultaram em uma série de vantagens. Azakis vivia em uma casa enorme, na linda cidade de Saron, localizada ao sul do continente, que tinha sido usada até recentemente como um depósito pelos artesãos da cidade. Ele, graças às vantagens, tinha conseguido a posse e a permissão para alterá-la à vontade. A parede sul havia sido totalmente substituída por um campo de força semelhante ao utilizado na sua nave espacial, de modo a permitir-lhe ver, diretamente da sua inseparável poltrona automoldável, a maravilhosa baía. Em caso de necessidade, toda a parede podia ser transformada num sistema tridimensional gigante, onde podiam ser exibidas simultaneamente até 12 transmissões da rede. Mais de uma vez, esse sofisticado sistema de controle e gestão lhe tinham permitido obter informações decisivas antecipadas, possibilitando-o assim resolver com sucesso até crises de grande importância. Ele não saberia renunciar.
Uma parte do ex-depósito era reservada para sua coleção de souvenirs recuperados em todas as suas missões espaciais realizadas durante os anos. Cada um deles lhe lembrava de algo especial e cada vez que ele estava no meio daquela confusão absurda de objetos estranhos, não podia deixar de agradecer a sua boa sorte e, acima de tudo, seu fiel amigo que, mais de uma vez, tinha salvado sua vida. Petri, ao contrário, embora sempre se destacasse brilhantemente nos estudos, não era um amante da tecnologia de ponta. Embora fosse capaz de dirigir com facilidade praticamente todos os tipos de veículos em circulação, conhecer perfeitamente cada modelo de arma e todos os sistemas de comunicação locais e interplanetários, preferia, muitas vezes, confiar nos seus instintos e nas suas habilidades manuais para resolver os problemas que se apresentavam. Mais de uma vez, diante de seus olhos, ouvira transformar em pouquíssimo tempo um amontoado disforme de sucata de metal em um meio de transporte ou uma incrível arma de defesa. Poderia construir qualquer coisa que precisasse. Certamente, em parte, era devido à hereditariedade transmitida pelo seu pai, um hábil artesão, mas, acima de tudo, a sua grande paixão pelas artes. Desde jovem, na verdade, se encantava com as habilidades manuais dos artesãos que conseguiam transformar matéria incapacitada em algo muito útil e tecnológico, deixando intacta dentro deles a beleza. Um som desagradável, intermitente e alto o surpreendeu, trazendo-o imediatamente de volta à realidade. O alarme automático de proximidade soou de repente. Na Síria, o hotel. Certamente o hotel não era 5 estrelas, mas para alguém como ela, que estava acostumada a passar semanas em uma tenda no deserto, até mesmo um banho de chuveiro podia ser considerado um luxo. Elisa deixou a água quente e reanimadora cair e massagear o pescoço e os ombros. Seu corpo parecia apreciar muito, porque uma série de arrepios agradáveis passou várias vezes por suas costas. Só percebemos a importância de certas coisas quando não as temos mais. Ela decidiu sair do chuveiro somente 10 minutos depois. O vapor tinha embaçado o espelho que estava visivelmente torto. Tentou endireitá-lo, mas assim que soltava, voltava à sua posição original. Preferiu ignorar. Com um pedaço de toalha, secou uma gota de água que permanecia sobre ele e se admirou. Quando mais jovem, havia sido repetidamente contatada para trabalhar como modelo e até mesmo como atriz. Talvez agora poderia ser uma estrela de cinema ou a esposa de um rico jogador de futebol, mas o dinheiro nunca atraíra muito. Preferia suar, comer poeira, estudar textos antigos e visitar lugares remotos. A aventura sempre esteve no seu sangue, e a emoção que sentia ao descobrir um artefato antigo, o desenterrar dos restos de milhares de anos, não podia ser comparado a nenhuma outra coisa. Ela se aproximou do espelho, demais, e viu aquelas malditas rugas finas nas laterais dos olhos. A mão foi automaticamente dentro da nécessaire, da qual tirou um desses cremes que rejuvenescem 10 anos em uma semana. Com cuidado, passou por todo o rosto e se olhou atentamente. O que queria? Um milagre? Além disso, o efeito seria visível somente após 7 dias. Ela sorriu para si mesma e para todas as mulheres que foram facilmente enganadas pela publicidade. O relógio na parede acima da cama marcava 7h40. Nunca conseguiria se preparar em apenas 20 minutos. Secou-se o mais rápido possível, deixando o cabelo loiro ligeiramente molhado, e ficou na frente do guarda-roupa de madeira escura, onde guardava as poucas roupas elegantes que tinha conseguido levar consigo. Em outros momentos, ela poderia passar horas escolhendo um vestido para a ocasião, mas, naquela noite, a escolha era muito limitada. Optou, sem pensar muito, pelo vestido preto curto. Muito bonito, muito sexy, sem ser vulgar, com um decote generoso que certamente valorizaria os generosos seios. Pegou-o e, com um elegante movimento, jogou o vestido na cama. 7h50. Apesar de ser mulher, detestava se atrasar. Ela olhou pela janela e viu um carro escuro, incrivelmente brilhante, exatamente em frente à porta do hotel. Aquele que deveria ser o motorista, um rapaz vestido com roupas militares, estava encostado no capô,
aproveitando a espera para calmamente fumar um cigarro. Usou lápis e rímel para salientar os olhos, passou um batom rapidamente, e enquanto tentava distribuí-lo uniformemente com uma série de beijos no ar, colocou seus brincos favoritos, com dificuldade em achar os buracos. Na verdade, fazia muito tempo que não saía à noite. O trabalho fazia com que ela estivesse sempre viajando ao redor do mundo, e nunca fora capaz de encontrar uma pessoa para um relacionamento estável, que durasse mais do que alguns meses. O instinto maternal inato que toda mulher e que ela habilmente fazia questão de ignorar, agora, com a aproximação da maturidade biológica, se fazia presente sempre mais. Talvez fosse hora de pensar seriamente em começar uma família. Abandonou esse pensamento o mais rápido possível. Colocou o vestido, calçou o único par de sapatos de salto alto de 12 centímetros que tinha trazido e, com gestos largos, jogou em ambos os lados do pescoço o seu perfume favorito. Chale de seda, grande bolsa preta, estava pronta. Uma última olhada no espelho perto da porta confirmou a perfeição do seu vestuário. Deu uma volta e saiu com ar satisfeito. O jovem motorista, depois de colocar o queixo no lugar que caíra pela visão de Lisa quando saiu do hotel, jogou o segundo cigarro que acabara de acender e correu para abrir a porta do carro. Boa noite, doutora Hunter. Podemos partir? O militar perguntou com voz hesitante. Boa noite, disse ela, testando seu maravilhoso sorriso. Vamos. Obrigada pela viagem, acrescentou enquanto entrava no carro, sabendo muito bem que a saia subiria ligeiramente e teria parcialmente mostrado as pernas ao militar envergonhado. Ela sempre gostou de se sentir admirada. Astronave Telos. Alarme de proximidade. O sistema Occam fez materializar bem na frente de Azakis um objeto estranho cujos contornos, por causa da baixa resolução da visão de longo alcance que o levavam, ainda não estavam bem definidos. Estava se movendo e andava em direção a eles. O sistema de aviso de proximidade avaliou a probabilidade de impacto entre a Telos e o objeto desconhecido em mais de 96%, se ninguém alterasse a rota. Azakis rapidamente entrou no módulo de transferência mais próximo. Sala de controle, ordenou no sistema automatizado. Depois de 5 segundos, a porta se abriu assobiando e a grande tela central da sala de controle mostrava, ainda muito turva, o objeto que estava se movendo em rota de colisão com a nave. Quase simultaneamente, outra porta perto dele se abriu e Petri saiu fatigado. Que diabos está acontecendo? Perguntou seu amigo. Não deveria ter meteoritos nesta área, exclamou com espanto, olhando para a grande tela. Não acho que seja um meteorito. Se não é um meteorito, então o que é? Petri perguntou, visivelmente preocupado. Se não corrigirmos imediatamente a rota, poderá ver com seus próprios olhos quando estivermos espalhados pela ponte de comando. Petri imediatamente mexeu nos controles de navegação e ajustou uma ligeira variação na trajetória pré-definida. Impacto em 90 segundos. Comunicou sem emoção a voz feminina do sistema de aviso. Distância do objeto. 276 mil quilômetros. Em aproximação. Petri, faça alguma coisa! E já! Gritou Azakis. Estou fazendo, mas essa coisa é muito veloz. A estimativa de probabilidade de impacto, visível na tela do lado direito do objeto, estava diminuindo lentamente. 90%, 86%, 82%. Não vamos conseguir, disse Azakis com um sussurro. Meu amigo, ainda não inventaram um objeto misterioso que possa esmagar a minha nave, disse Petri, sorrindo diabolicamente. Com uma manobra que fez os dois perderem o equilíbrio por um instante, Petri acionou os 2 motores Balsen em uma inversão de polaridade instantânea. A nave espacial tremeu por longos momentos, e somente o sistema sofisticado de gravidade artificial, assegurando uma compensação imediata na variação, impediu que toda a tripulação acabasse esmagada na parede à frente deles. Ótimo trabalho, disse Azakis, dando um tapinha vigoroso no ombro do amigo. Mas agora, como você vai parar a rotação? Os objetos na sala já tinham começado a subir e girar, dando voltas no ambiente. Só um minuto, disse Petri, pressionando botões e mexendo os controles. É só...
Uma série de gotas de suor escorria lentamente da sua testa. Abrira! Continuou ele, enquanto tudo que estava na sala voava descontroladamente. Os dois até começaram a se erguer do chão. O sistema de gravidade artificial já não podia compensar a imensa força centrífuga gerada. Eles estavam se tornando cada vez mais leves. A porta... 3! Por fim gritou Petri enquanto todos os objetos caíram no chão. Uma grande caixa pesada atingiu Azaques exatamente entre a terceira e a quarta costela, forçando-o a emitir um gemido enfadonho. Petri, a partir da altura de meio metro de onde foi parar, caiu sobre o painel de instrumentos, em uma posição nem um pouco natural e absolutamente ridícula. A estimativa do impacto tinha baixado para 18% e continuou a baixar rapidamente. Tudo bem? Logo perguntou Azaques, tentando esconder a dor no lado atingido. Sim, estou bem, disse Petri, tentando se levantar. Um momento depois, Azaques estava chamando o resto da tripulação, que prontamente comunicou ao seu comandante a ausência de danos a pessoas e bens. A manobra pouco executada tinha desviado um pouco a Theos da rota anterior, e a queda de pressão causada pela abertura da porta havia sido imediatamente compensada pelo sistema automatizado. 6%, 4%, 2%. Distância do objeto, 60.000 quilômetros, anunciou a voz. Ambos estavam segurando a respiração, esperando chegarem à distância de 50.000 quilômetros, quando seriam acionados os sensores de curto alcance. Esse momento parecia interminável. Distância do objeto, 50.000 quilômetros. Sensores de curto alcance ativos. A figura borrada na frente deles de repente ficou nítida. O objeto apareceu na tela, tornando cada detalhe visível. Os dois amigos se olharam espantados, olhos nos olhos. Inacreditável! Exclamaram em uníssono. Na Síria, o restaurante Masgouf. O coronel Hudson caminhava nervoso para lá e para cá, pela diagonal do corredor em frente à sala principal do restaurante. Praticamente olhava a cada minuto o relógio tático que sempre usava em seu pulso esquerdo e que nunca tirava, nem mesmo para dormir. Ele estava tão entusiasmado quanto um adolescente em seu primeiro encontro. Para matar o tempo, pediu um martini com gelo e uma fatia de limão ao barman bigodudo que, por baixo de sobrancelhas grossas, observava com curiosidade, enquanto limpava ociosamente alguns copos. O álcool, obviamente, não era permitido em países islâmicos, mas, para essa noite, havia feito uma exceção. O pequeno restaurante inteiro fora reservado para os dois. O coronel, logo após terminar a conversa com a doutora Hunter, havia imediatamente entrado em contato com o proprietário do restaurante, especificamente pedindo o prato especial Masgouf, do qual o restaurante levava o nome. Devido à dificuldade em encontrar o ingrediente principal, o esturjão do Rio Tigre, queria ter certeza de que o local pudesse servi-lo. Além disso, sabendo que são necessárias pelo menos 2 horas para prepará-lo, queria que tudo fosse cozinhado sem pressa e com absoluta perfeição. Para a noite, como o uniforme de camuflagem não seria adequado à situação, decidiu tirar o pó do seu terno escuro Valentino, combinando-o com uma gravata de seda regimental, com listras cinzas e brancas. Os sapatos pretos engraxados como somente um militar saberia engraxar, eram também italianos. Claro, o relógio tático não combinava com nada, mas jamais poderia ficar sem ele. Chegaram! A voz saiu crepitante do receptor, parecido com um telefone celular, que guardava no bolso interno do terno. Desligou o aparelho e olhou através da porta de vidro. O grande carro escuro desviou de um saquinho amassado que esvoaçava na ligeira brisa da noite e rodopiava preguiçosamente no meio da rua. Com uma manobra rápida, parou em frente à entrada do restaurante. O motorista deixou a poeira baixar e, em seguida, cautelosamente saiu do carro. Do fone de ouvido escondido. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.